Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, professor Alexandre Carneiro de Souza. Bom, nós estamos chegando na nossa 13ª trilha, depois de fazermos um caminho de diversas discussões, tocando em diversos horizontes, que envolve a temática do fenômeno político. Hoje nós estamos iniciando uma nova discussão. E com certeza uma discussão importantíssima no campo de análise da política como preocupação científica. Nós pretendemos tratar sobre legalidade e legitimidade e povo como fundamento da ordem política. Vamos estar estabelecendo alguns caminhos, vamos estar sinalizando algumas pistas que efetivamente deverão orientar os estudos e ao mesmo tempo prepará-los para que, por ocasião do nosso encontro, para tratar do assunto, nós tenhamos uma base consistente para desenvolvermos aquilo que a produção científica e acadêmica requer. Legalidade, legitimidade e povo são temas fundamentais. Importante dizer que a ordem política estaria comprometida se essas categorias estiverem também comprometidas. Pensar a ordem política sem legalidade, isso nos remeteria a um estado de caos. A mesma coisa se poderia afirmar acerca da legitimidade. E sem o sustentáculo e o fundamento popular, sem a base social, sem a dimensão racio-vital, nós não poderíamos pensar de forma alguma a instauração e o exercício de uma ordem política. Nós poderíamos, portanto, afirmar que as categorias povo, legalidade e legitimidade constituem o fundamento da existência e do desenvolvimento do Estado. Nós não podemos deixar de considerar que o Estado é uma criação fascinante da razão humana. Talvez o mais espetacular empreendimento que a razão humana já concebeu. Mas, a despeito disso, deve-se considerar que, desde o princípio, existiu uma preocupação e um zelo em todas as fases do desenvolvimento da história política para que o Estado não se tornasse uma ameaça à própria sociedade e passasse a constituir uma existência à parte do corpo social. Eu diria que em todas as épocas e em todos os tempos, a existência do Estado esteve colateralmente associada a uma preocupação com a possibilidade do Estado a vir se tornar uma ameaça social e com certeza essa é uma probabilidade, uma possibilidade no campo das discussões políticas que nós não podemos destacar. Bom, no plano ideal, independente da tipologia do Estado, a instituição política do Estado deve agregar legalidade e legitimidade, concomitantemente, a despeito de que, na história política, nós temos exemplos de ordens políticas legais sem legitimidade e nós também temos conhecimento de acontecimentos que se repetiram em vários momentos da história política de termos legitimidade, mas não termos legalidade. Bom, essas questões iniciais que eu estou propondo, elas são suficientemente fortes para convencê-los da importância de, nesta disciplina, nós dedicarmos um tempo para pensarmos legalidade, legitimidade e povo como fundamento da ordem política. Eu pretendo chamar a atenção de vocês e trabalhar com três premissas, com três ordens de reflexão envolvendo esse tema. E eu diria que essas três perspectivas e estes três ângulos são suficientes para o tipo de cobertura que nós pretendemos dar ao problema que nos interessa agora. Em primeiro lugar, nós pretendemos destacar o princípio da legalidade do Estado. Em segundo lugar,
destacarmos o princípio da legitimidade do Estado e, por fim, fazermos considerações acerca do povo como fundamento da ordem política. Bom, o que se poderia dizer acerca da legalidade do Estado? Talvez a primeira questão a ser ressaltada é que a implantação de uma ordem social que permitisse a convivência plural de uma multidão de indivíduos e, dentro desse campo de convivência, uma instituição capaz de propor a busca pela execuibilização do bem geral, essa preocupação, essa ordem e condução da convivência humana se inicia com aquilo que a gente está chamando de instauração do Estado como legalidade. Diversos autores têm se debruçado ao longo da história do pensamento político no estudo do Estado como legalidade. O Bertrand Russell vai propor que a legalidade do Estado se manifesta, em princípio, em sua fase mais elementar, no sentimento da lealdade política. Se nós considerarmos o pensamento de um contratualista como Hobbes e de como o contrato social hobbesiano trabalha a temática e o programa da legalidade do Estado, Hobbes vai associar a legalidade ao fenômeno da segurança política. Portanto, nós lidamos com o fenômeno da legalidade no âmbito da organização política para assegurar o pleno desenvolvimento dessa organização. É a perspectiva na qual Hobbes pensa a legalidade política. O Gramsci, quando pensa o fenômeno da legalidade, ele mede a legalidade política como intervencionismo estatal e como obrigacionismo jurídico, o que na intenção do Gramsci são horizontes capazes de nos fazer entender o sentido da legalidade. Se nós recorrermos ao nome mais próximos a todos nós, como, por exemplo, o de Paulo Bonavides, o sentido de legalidade no pensamento de Bonavides são ações sob estrito fundamento constitucional. E nós vamos encontrar esse depoimento do Bonavides na obra Ciência Política de sua autoria. Bom, de maneira geral, quando nós pensamos a legalidade, há uma unidade convergente de ideias que agrega o pensamento dos mais distintos autores de que legalidade do Estado pressupõe a autoridade da lei como uma premissa superior, capaz de coordenar e conformar o comportamento dos indivíduos, das instituições e das autoridades numa sociedade política. Bom, o princípio da legitimidade. Legalidade e legitimidade são agentes promotores do equilíbrio da ordem política. Não se pode pensar ordem política sem legalidade, não se pode pensar ordem política sem legitimidade. Portanto, o equilíbrio estaria na convivência concomitante de duas bases promotoras da existência pública e da instituição política do Estado. Essas duas bases seriam, portanto, legalidade e legitimidade. Nós poderíamos, em princípio, a grosso modo, propor que, enquanto a legalidade se apresenta como uma prerrogativa institucional, a legitimidade se apresentaria como prerrogativa dos indivíduos. Bom, há um texto do Spinoza, no Tratado Político, escrito por esse autor, que me parece dá o tom e uma medida
bastante acertada para que se pense a importância da legalidade na construção do panorama político. O Spinoza vai dizer que não é direito do Estado usar decretos para indignar a maioria dos cidadãos. E a questão da legitimidade está muito presente nessa proposição spinoziana, porque efetivamente não se poderia pensar nenhuma ação política, nenhuma conduta no campo da gestão política que afronte a maioria dos indivíduos. Ora, se uma lei afronta a maioria dos indivíduos, nós estamos diante de um grande e marcante desequilíbrio da ordem social. Ora, em primeiro lugar, os indivíduos devem buscar o bem social. O Estado se apresenta como agente capaz de levar esse ideal a um determinado patamar de execuibilização. Ora, se em seu campo de ação um decreto do Estado provoca indignação na maioria dos cidadãos, seria necessário uma análise e uma consideração que submeta esse sistema político a um processo de averiguação. Mas o que Spinoza está propondo é a disfuncionalidade, é a anormalidade de um procedimento de Estado, de um procedimento adotado por qualquer instância da gestão do poder político, em que uma tomada de decisão provoque o furor da maioria dos cidadãos. É bem verdade que em todas as épocas, todos os caminhos adotados por aqueles que fazem a gestão política do Estado acaba desagradando um grupo ou outro, desagradando a um segmento ou outro da sociedade. Mas imagina você uma atitude política tomada, a adoção de um procedimento que agride a consciência da maioria dos indivíduos que constituem uma nação, e, portanto, me parece que a tônica que é levantada por Spinoza ao fazer tal colocação é fortalecer cada vez mais o alicerce, o fundamento da legitimidade como condição de realização e das práticas políticas na organização social. O Weber vai entender que a legitimidade política se relaciona à concepção de dominação. E nessa perspectiva, sobretudo trabalhando economia e sociedade, o Weber vai entender que a legitimidade é uma resposta positiva e espontânea que um grupo de indivíduos dá a uma determinada prescrição de natureza política. O que a gente pode considerar é que um poder político não pode prescindir da legitimidade. Embora a história nos apresente vários episódios e vários momentos em que o Estado caminhou, empreendeu um percurso de épocas em épocas, ou grandes percursos, considerando a história das nações, em que o poder político se manteve à revelia da legitimidade social. Agora, é importante que nós ressaltamos que em todas as épocas que o poder político prescindiu de legitimidade, esse poder político teve que se converter numa força totalitária de constrangimento. E, por outro lado, ao prescindir da legitimidade, nenhum governo do Estado pode pretender a longevidade política de qualquer estrutura de poder. Ora, o que nós estamos, portanto, destacando é a importância da legitimidade na condução política. E seria muito bem nós lembrarmos aqui a ideia que o Rousseau faz quando ele propõe a classificação das leis, e antes de fazer isso, o Rousseau elabora uma concepção que considero uma das mais interessantes já proferidas acerca da lei,
de que, segundo esse autor, a lei é a vontade dos indivíduos estatuída. E nesse aspecto, o fundamento da legitimidade estaria presente no DNA e no coração da própria legislação, e nesse aspecto não se poderia pensar a legislação como um empreendimento dissociado da cultura social. Esses aspectos me parecem ser importantes na medida em que a gente traça alguns roteiros de análise, alguns horizontes de reflexão acerca das categorias legalidade e legitimidade. São, como já afirmamos, agentes de equilíbrio político. Em alguns momentos em que ocorre uma controvérsia entre o legítimo e o legal, esse momento tanto pode ser sinal de uma profunda crise e de um caos na ordem política, mas também pode significar uma oportunidade para o aprimoramento dos processos de participação de cidadania e aprimoramento dos processos de legiferação. Mas o que se pode considerar e o que se deve colocar em xeque é que a existência do Estado não pode prescindir nem de uma coisa nem de outra, isso se nós pensarmos o Estado como instituição racional, como instituição ideal, voltado para atender às demandas que foram responsáveis pelo advento desse Estado, portanto, relacioná-lo inequivocamente a um projeto de execubilização do bem-estar universal. E, nesse sentido, o argumento jurídico-legal é fundamental e tanto quanto a cobeligerância social, a anuência da sociedade, a realização e a identidade das pessoas em relação aos projetos políticos e às instituições públicas. Legalidade e legitimidade estão associados, portanto, à categoria povo. Não se pode pensar uma legalidade que não se ampare fundamentalmente no objetivo de servir a uma nação, de servir a um país, de servir a uma sociedade. Portanto, a legalidade não tem um fim em si mesma. E isso é importante que se afirme da mesma forma que Montesquieu, já por volta de 1748, afirmava que a lei não é finalista e que, portanto, ela deve servir ao próprio interesse social e deve ser suscetível às dinâmicas das transformações sociais. A legalidade, tanto quanto a legitimidade, estão visceralmente associadas a uma prestação de serviço político cujo propósito, cujo desembocador, o final, é a promoção do máximo possível de bem-estar social. Durante a história da ciência política, a categoria povo tem sido bastante estudada. E é verdade que nós estamos mencionando um fenômeno que nunca terá o seu significado esgotado. Tanto é que, se nós nos voltarmos para o estudo e os textos que foram produzidos em análise acerca do comportamento do povo na organização socio e política, nós veremos três grandes ênfases nesses estudos. Em primeiro lugar, o povo é apresentado como um fenômeno cultural a partir da convivência de uma multiplicidade de indivíduos que encontram uma identidade comum e que, portanto, fazem parte de uma mesma matéria nacional e cultural. Nós temos, portanto, a ideia de povo como convivência, indivíduos que se identificam com a mesma forma de comunicação, com a mesma cultura, que habitam o mesmo território e que sofrem as adversidades e experimentam as mesmas oportunidades dentro de um determinado contexto cultural e geográfico. Essa é uma concepção de povo como convivência, que experimentará um avanço significativo quando, a partir da Revolução Francesa, nós passamos a lidar com a concepção de povo como corpo de cidadãos. E nesse aspecto você tem mais uma visão qualitativa de povo
Povo como convivência é mais uma visão quantitativa relacionada à raça, local, nascimento, mas a concepção de povo como corpo de cidadãos com direitos políticos assegurados é uma conquista que se dá a partir da Revolução Francesa. Quem é o povo de cidadãos? Que fenômeno é esse? Bom, o povo de cidadãos difere daquilo que a gente poderia chamar de massa cega e ávida por prazer. O povo de cidadãos constitui uma realidade política em que os indivíduos de uma sociedade tanto sabem opinar como atuar politicamente. Você encontra uma sociedade esclarecida, escolarizada e apta para participar da definição das conduções dos destinos dessa mesma sociedade. Portanto, a concepção de povo de cidadãos também estaria associada ao próprio conceito de poder da nação, ao próprio conceito de soberania social. Falar de povo como corpo de cidadãos é falar de homens e mulheres que avançaram significativamente no seu estatuto de consciência cívica. No entanto, a partir da Revolução Francesa e com o avanço do modo de produção capitalista, nós vamos lidar com a terceira concepção de povo. Nós já havíamos mencionado o povo como convivência, agora afirmamos povo como corpo de cidadãos com direitos políticos assegurados, mas nós também lidamos com a outra concepção. Como nós já afirmamos, que advém da experiência e do marco da Revolução Industrial. Estou me referindo à categoria de povo de trabalhadores. Ou a concepção de povo de trabalhadores tem uma conotação estritamente ou predominantemente econômica. Os indivíduos são reconhecidos como parte de um projeto de produção. O que, num certo sentido, unilateraliza a concepção de povo e o indivíduo passa a ser situado especificamente no mercado de trabalho. Portanto, ao longo da história social, a concepção de povo vai caminhar por muitos significados. Já a partir do pensamento grego clássico, sobretudo naquilo que Platão propõe na obra República, você já vê ali observações significativas acerca do comportamento do povo na condução política. É de Platão o termo ditadura da massa, presente, portanto, na obra República. O papel do povo sempre foi fundamental e sempre mereceu a preocupação dos analistas. Mesmo que durante muito tempo da história política, em função do exacerbado poder que se concentrou nas mãos da aristocracia e a sociedade se apresentasse como mera recipiente das decisões tomadas a partir de um lugar que exercia o poder exclusivo, mas nós não podemos deixar de considerar que em todos os momentos, em todas as etapas, em todos os ciclos da gestão política sob os auspícios do Estado, o povo sempre exerceu uma preocupação fundamental e sempre exerceu um papel fundamental no campo da realidade política, de maneira tal que até mesmo as gestões políticas autoritárias do Estado não prescindiram do apoio popular, que sempre é fundamental. Ora, é necessário, portanto, que nós pensemos e dediquemos tempo a analisar as categorias propostas na problemática que nós estamos desenvolvendo alguns caminhos de racionalização. Portanto, legalidade, legitimidade e povo como fundamento da ordem política é uma temática de grande importância e que deve ser pensada. E a partir de agora eu convido a todos a que nós nos preparemos para essa reflexão, para participarmos dos debates e das análises que serão produzidas em torno deste tema.
para isso, as leituras serão fundamentais. Os textos que estão postos como material de apoio devem ser todos eles consultados, e as incursões espontâneas da parte de todos vocês ou de algum de vocês, no sentido de buscar novas fontes bibliográficas, outras referências de natureza histórica, evidentemente que ajudarão e contribuirão no enriquecimento daquilo que nós devemos produzir academicamente em torno da análise desta problemática. Portanto, nossa 13ª trilha, legalidade, legitimidade e povo como fundamento da ordem jurídica. Um grande abraço e até a nossa 14ª trilha.